depois dessa introdução do Mateus, assim, da história da igreja, em questão da perseguição, os primeiros cristãos, a questão de Roma mesmo ser a base de tudo, a gente começa a entrar agora numa parte mais de estudo, assim, né? Um pouco mais sobre a eclesiologia, essa palavrinha aqui, que parece um pouco difícil, mas é bem tranquila, né? Então, essa palavra vem do termo eclésio, que do grego quer dizer eclésia, que é a igreja. Elogia é um campo de estudo. Então, a gente vai partilhar um pouquinho agora sobre esse estudo, né, da igreja, daquilo que ela é, aquilo que ela torna em questão de doutrina, de estrutura. Vou tentar dar uma pincelada geral, principalmente nos pilares da fé, né, do catolicismo, e também um pouco da estrutura para a gente poder entender um pouquinho. Beleza. A importância da eclesiologia. Em primeiro ponto aqui eu pontuei como conhecer melhor a doutrina que escolhemos seguir. Acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim, quando a gente resolve estudar aquilo que a igreja nos passa. No tempo que a gente vive hoje, em tantas verdades, onde a gente precisa provar para o mundo que a grama é verde, a gente precisa, como católico, conhecer a nossa fé, né? Então a gente tem que ter esse ponto como algo muito importante na nossa fé. Um estudo da história da igreja, para reconhecer, em primeiro lugar, aqueles que morreram pela igreja, conhecer a história de Cristo, conhecer e para a gente poder se apaixonar, assim, eu digo como testemunho particular, quando a gente vai se aprofundando no estudo da igreja, a gente vai se apaixonando, a gente vai conhecendo mais. E conhecer melhor a doutrina porque a gente vai ser questionado por isso, né? A gente aqui um pouco mais novo vive no mundo universitário, num mundo onde as ideologias estão à flor da pele. E se a gente não conhecer a doutrina que a gente segue e tem algo firme, a gente acaba se perdendo e sendo enganado pelos outros. E outro ponto também é conhecer melhor aquele que nos trouxe a doutrina. Quando a gente estuda a igreja, a gente vê a beleza dela, a gente não tem outro sentimento do que, caraca, isso é perfeito, assim. Quando a gente vai vendo a história da igreja, o caminhar do povo, a história dos santos, a gente vai vendo que Deus teve um toque muito especial sobre cada santo, sobre cada pessoa que assumiu a fé e deu a vida pela igreja. Então, eu pontuei como a importância da eclesiologia é justamente isso, assim. Conhecer a fé para se aprofundar, para conhecer, para ter uma fé firme também. Porque a gente vive também no tempo onde as pessoas buscam a fé como uma massagem no ego, né? As pessoas esperam da religião uma resposta para os seus sentimentos, para aquilo que é externo, mas esquecem que a verdadeira fé é uma fé de amor, assim, de entrega, que não espera nada em troca. E esse deve ser o nosso sentimento com Deus. Quando a gente começa a estudar a história da igreja, a gente começa a ter esse sentimento, assim. A gente entende que o povo daquela época se entregou sem querer receber nada em troca, deu a própria vida, né? E aí a gente entra num ponto muito importante, que é as 4 características da igreja, que a igreja sendo una, santa, católica e apostólica. Esse termo foi falado a partir do ano 400, depois do concílio de Niceia e de Constantinopla, que foram os 2 primeiros concílios ecumênicos da igreja, onde os primeiros padres da época resolveram decidir então em declarar a igreja como una, santa, católica e apostólica. Aí foi realmente promulgado. A igreja já era chamada de católica a partir do ano 100 já. Os santos já começavam a dizer que ela era católica. Mas o que quer dizer cada coisa dessa, né? Primeiramente que a igreja é una, ou seja, a igreja é uma só. Existe um só corpo, existe um só esposo, existe uma só igreja, que é a igreja fundada por Deus, através de Jesus e através de São Pedro, quando colocou sobre ele, disse lá no Evangelho de São Mateus, que tu és pedra e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. Então esse é o primeiro ponto da igreja católica, né? Que nós confiamos e cremos, que ela é una. Segundo ponto, que ela é santa. Não poderia ser diferente, visto que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Então, se o próprio Cristo é santo, a igreja também é santa. Muitas vezes a gente acaba se perdendo e achando que a santidade da igreja está relacionada com os seus membros. Mas não. Não é porque existe hoje padres católicos que são pedófilos, como a gente vê muito na mídia, que isso vai macular a igreja. Infelizmente, muitos fiéis acham que a santidade da igreja está ligada com os seus filhos. Mas não. A santidade da igreja é santa devido à santidade do próprio Cristo que fundou. A igreja católica, ou seja, ela é universal. Ela existe em todo mundo e desde o começo se procurou isso, né? Enquanto que a unidade da vida dos apóstolos vai também a catolicidade. Significa que a igreja é igual em todos os lugares do mundo. Ela tem algumas diferenças, né? Entre as culturas, outras interações que acontecem, mas os dogmas de fé e a vinculação ao Santo Papa é igual, é o mesmo. A igreja católica, então, em todos os lugares do mundo, a gente busca entender a mesma fé. Se a gente for uma missão na Bolívia, vai ser a mesma missa que a gente assiste aqui. É claro, com uma língua diferente, mas o rito vai ser o mesmo. Se a
Se a gente for na Indonésia, vai ser o mesmo rito. Se a gente for na Europa, será o mesmo rito. As pessoas que já viajaram podem compartilhar, né? Vão pra lá, mas não entendam muito bem a língua, mas sabem o que é e o que vai acontecer a cada momento. Porque a igreja é universal, ela é única. E ela é católica também, porque ela aceita todos os povos. Ela aceitou todos os povos desde então, ela vai aceitar todos os povos no futuro, e também por ser temporal. Independente do tempo ou de qualquer coisa, a igreja aceita os fiéis que queiram ou não se aderir por uma vida mudada em Cristo. E a igreja apostólica, que ela veio dos apóstolos. Ela nasceu lá com Pedro, ela é fundada por Jesus, e até hoje ela traz essa missão apostólica, essa missão de espalhar o evangelho para todo mundo. E aqui eu trouxe um trecho da Audiencia, que é um documento pós-Constituição Vaticano II, onde ele deixa bem claro, esta é a única igreja de Cristo, que nos símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. Essa afirmação aqui que fala não sou eu, mas a própria Audiencia do Conselho Vaticano II, que afirma esses quatro características principais da igreja: a unidade, a santidade, a catolicidade e ser apostólica. Quando ela frisa a única aqui, é aquela única mesmo, né? O catolicismo é a verdade, é o lugar onde Cristo fundou e deixou sua luta para que os homens possam chegar à santidade. Então existe uma meia-verdade, existe dúvida. Para nós que somos católicos, que somos desta fé, nós cremos fielmente nisso. A igreja é a única e aquela querida por Jesus para levar a santidade e a salvação aos homens. E aqui já vem falando, né, os dons das santificações pertencem à igreja. O que quer dizer isso? Que tudo que existe no mundo, né, as coisas boas, muitas doutrinas até mesmo, pelo menos isso vem dizer que na verdade elas pertencem à igreja. Todas as religiões nascem e as pessoas querem uma forma de chegar até Deus. Isso que elas têm no coração delas é uma necessidade de Deus, mas que elas não saibam disso. E esse sentimento de buscar a Deus vem justamente desse dom que é da igreja, que é a nossa santificação. Tanto que para a salvação dos homens, Deus precisa da igreja, né? Ele diz assim, que as pessoas passassem pela igreja para se salvar. Isso significa que somente os católicos vão para o céu? Não. Porque existe o seguinte: a pessoa, após a morte dela, ela precisa da igreja para chegar à salvação. Mas não significa que a pessoa em vida, não sendo católica, não consiga alcançar a salvação. Desde que ela tenha uma correta intenção e seja uma pessoa, vamos dizer assim, boa, né? Não, a gente tem que saber medir ponderância até onde vai a ignorância da pessoa, de chegar na fé católica, e até que ponto vai ela ter acesso à fé. Principalmente quando a gente fala dos índios que não conheceram a fé, a gente fala de povos como na Índia, na China, que não conheceram a Cristo. A gente não pode tirar o céu dessas pessoas, mas a gente tem que rezar pela misericórdia de Deus, que as pessoas cheguem até Deus pela sua redenção de coração. E aqui eu fui falando também, né? A igreja é um só corpo, uma só, e retratando também a monogamia do matrimônio cristão. Esse matrimônio que é feito de um esposo para com a esposa, assim também é Cristo se esposa para ter uma única esposa que é a igreja. A sua igreja que valeu o seu sangue, valeu o seu martírio, valeu a sua entrega total. Então a igreja é um só corpo perfeito. E aqui eu trouxe também um trecho do catecismo, onde ele fala que a igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que ele venha. E é esse o ponto que a gente se encontra hoje, né? Esperando que Cristo volte, enquanto isso vivendo a vida justamente como eu falei, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que ele venha. Isso nos retrata também os primeiros cristãos que deram a vida, se entregaram, que amaram inteiramente Jesus e deram o seu sangue e a própria vida. Isso faz lembrar, então, que esse é o nosso caminho, né? Essa espera pela volta de Jesus e pela sua ressurreição. Passando pela cruz, todos nós chegaremos à ressurreição, ressuscitaremos com Cristo. Isso também é a grande espera da igreja, essa volta triunfante de Deus. Aqui eu trago os pilares, os três pilares da igreja, né? A gente falou um pouco das características, agora dos pilares. Isso aqui é muito importante, principalmente depois de 1517, com a reforma protestante de Lutero, onde ele simplesmente expôs a parte da tradição, expôs a parte do magistério e ficou somente com a Sagrada Escritura. Que hoje os protestantes nós chamamos de evangélicos e tudo mais, os pentecostais, eles foram
se gerando nessa primeira reforma, eles eles seguem não tem os três pilares que nós temos, mas somente um, a Sagrada Escritura. que a gente vai chamar por eles de só a Escritura, onde eles retiram a sua fé somente da Bíblia. Jesus diz a Bíblia como única fonte para se basear na fé. Já nós não. Nós católicos respeitamos três grandes pilares, que seriam a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. A ideia agora é poder abordar um pouquinho mais detalhes em cada ponto deles. Tem até uma figurinha bem engraçada que mostra um cara sentado num banquinho e tem um pilar só da Sagrada Escritura, e às vezes esse pilar fica um pouco bambo. E nós, como temos três pilares, a gente tem uma estrutura mais firme, mais sólida, mas, vamos dizer assim, até mais rebuscada. Simplesmente um achismo de ler um trecho solto. Não, a gente procura a interpretação, aquilo que o magistério diz, e realmente embasar aquilo que diz as Escrituras. Essa é a Sagrada Tradição. O próprio Cristo disse, né, que a transmissão do Evangelho se faria oralmente ou por escrito. Por escrito, condenado os Evangelhos, as próprias leis que ele vai lendo, e oralmente condenando os discípulos que pregam. Então, não é o nosso, mas é o próprio Cristo que diz que a palavra e o seu Evangelho seria pregado oralmente por escrito. E aqui a Sagrada Tradição, né, como disse, eu peguei também um trecho do Catecismo lá no parágrafo 81, que ele vai dizendo: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita, com inspiração do Espírito Divino. Aquilo que a gente viu na última formação também, né? E continua. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite integralmente aos seus sucessores, para que eles, com o Espírito da verdade, fielmente a conservem e exponham de sua pregação. Então a tradição é isso. É pegar a palavra, analisar aquilo que as pessoas que ouviram do próprio Cristo, a sua pregação, e analisar como eles viveram. O catolicismo tem isso muito forte. A gente olha aquilo que os nossos pais fizeram para a gente poder ligar a nossa vida. E às vezes a gente tem uma potência de achar que o nosso jeito é melhor. A gente esquece que tem 2000 anos de tradição dizendo como as coisas devem ser feitas. Aqui um ponto bem importante da tradição, que atualmente tem trazido muitas conversões para a igreja, é o estudo da patrística, que são a vida e os primeiros padres. Para aqueles padres que no começo da história escreviam realmente como as primeiras comunidades cristãs viviam, e essa tradição deles, a forma de escrever, mostra que desde lá do ano 200, 300 e 100, o jeito deles de conviver era conforme o catolicismo vive hoje. Não como as igrejas acabam vivendo. Principalmente quando a gente fala da veneração Nossa Senhora. A veneração da Virgem Maria vem muito da Sagrada Tradição. Se a gente for pegar a Sagrada Escritura, a gente vê poucos trechos relatando essa devoção. Mas na Sagrada Tradição já percebe que lá em anos 100 são os que estavam lá na caverna, na imagem de Nossa Senhora. A gente começa a ter relatos que a cristandade, desde o começo da história, já tinha uma veneração e amor na Virgem Maria, que vem da Sagrada Tradição e não somente da Sagrada Escritura. E aí vai continuar falando que daí resulta que a igreja, a quem está confiada na transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. É justamente isso, que não somente a Sagrada Escritura, mas que a luz da tradição a gente consiga interpretar as coisas para chegar naquilo que é a fé, a verdade e a doutrina. Esse ponto aqui é bem importante, porque, por exemplo, eu já ouvi da boca de um pastor que a camisinha é algo normal, legal, porque naquela época não tinha camisinha, então não pode falar nada a respeito daquilo. Isso é o tipo de absurdo que pode surgir no longo do tempo. Porque naquela época não tinha isso, então hoje em dia a gente precisa falar sobre. Mas não, a Sagrada Tradição ela serve justamente para isso. A gente pega alguns temas que não eram vividos naquela época, e a luz da Sagrada Escritura, para a tradição ver como as pessoas, as questões vão revelando, fazendo esses novos que vão surgindo no mundo. Né? Também é muito interessante que por um bom tempo não houve Sagrada Escritura. Então não tem como não acreditar na Sagrada Tradição, não tem como acreditar na palavra de Deus, né? Na Bíblia, sem pensar na Sagrada Tradição. Porque durante 300 anos a gente não tinha cano, a gente não tinha Bíblia em 300 anos. Então tudo que as pessoas iam vivendo vinha da tradição. Então não estava escrito, não estava relatado. Então a Sagrada Tradição é um pilar muito importante para a fé justamente por isso.
que foi essa tradição que manteve a igreja lá no começo dela, onde iam começando as heresias, onde iam surgindo as coisas que desviavam do caminho, foi a sagrada tradição que manteve a igreja viva e firme no seu propósito. Aí quem é o Sagrado Magistério, que é hoje, né, os bispos, em comunhão com os discípulos de Pedro, que é o Papa, que esse grupo de pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo e comandam a igreja, tanto na questão doutrinal, quanto realmente na governança da igreja. Então, o Sagrado Magistério é essa galera, esse pessoal, os padres, os bispos, colegiados, que seriam os bispos, o Santo Padre, que é o bispo de Roma, essa graça, então, junto com o Espírito Santo, falar em nome da igreja e analisar como anda o mundo, poder ter essa resposta para esse mundo necessitando de Deus. E como eu já havia falado, o magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim no seu serviço. Então, esses três pilares nem tem um maior que o outro, mas eles se encontram no mesmo nível, que em conjunto fazem com que a doutrina e a fé seja algo muito firme e sólido. E vai falando também da Sagrada Escritura, né? Da sua vontade consciente para se revelar aos homens, Deus fala-lhes em palavras humanas. As palavras de Deus, que foi feito, expressas em línguas humanas, tornaram semelhante à linguagem humana, tal como outrora, o verbo de pé, eterno do Pai, se semelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. Aquele ponto, né? Deus é o verbo e não o livro. Deus é muito mais do que palavras, mas Deus é muito mais do que isso. Então, o verbo é Deus, esse verbo encarnado, que é a pessoa de Jesus. Então, muito mais que a Escritura, mas um conjunto com o magistério e com a tradição, a gente consegue realmente entender aquilo que é a vontade de Deus para o mundo e para as nossas vidas. E aqui eu trouxe uma frase de Santo Agostinho, que ele disse o seguinte: eu não creria no Evangelho se isso não levasse a autoridade da Igreja Católica. É isso que ele falou assim, que se não fosse a Igreja Católica, a gente não teria uma Bíblia, a gente não teria um cânon, a gente não saberia quais são os inspirados por Deus. Se não fosse a Igreja dizendo que é certo e que é errado, Santo Agostinho, que é um mais do santo, não creria no Evangelho, por exemplo. Porque o Evangelho só é crível graças à Igreja, que manteve a fé viva, os apóstolos que foram os povos. Então, é realmente isso, assim. A gente não cria essa questão da um pouco protestante, de pegar muita palavra, mas a gente esquece que é importante interpretar ela. A gente precisa da doutrina, da história, a gente precisa ver o que os papas falaram sobre o assunto. Aqui agora a gente entra um pouco mais na parte da hierarquia da igreja, depois de falar desses pilares, depois de falar dos quatro característicos, vamos falar um pouquinho da hierarquia, que também entra na parte de eclesiologia da igreja. De forma resumida aqui, a gente tem o Papa, né, são os sucessores de Pedro, que governa a igreja, os arcebispos e os bispos, que abaixo deles comandam também a igreja. Aqui tem os abades territoriais, que seriam aqueles espécies de bispos, de mosteiros, que têm uma autoridade maior sobre aquele território. Aí depois os vigários episcopais, que seriam os vice-bispos, podemos dizer assim. O padre, o vigário, o pároco, o diácono permanente, que é aquele leigo que é selecionado no meio do povo casado, que já contraiu o matrimônio, que vai ajudar a igreja nas necessidades. Aquele que coloca os deus da Eucaristia junto com os leigos e os leigos consagrados. Seria mais ou menos a hierarquia da igreja. A igreja é bem hierárquica. A gente tem um parâmetro para saber onde cada um se coloca. Então aqui a gente tem o Papa, né, Francisco, e essa frase para os nossos pacientes, precisamos explicar aqui o Papa. O amor ao humano há de ser nós com paixão, porque nele temos a Cristo. E é uma verdade. A gente começa a cultivar a fé, a gente começa a amar a igreja, a gente vê que o Papa é muito importante para nós. A gente vê na jornada da juventude, onde milhares de fiéis se reúnem no Papa, porque realmente é o nosso pastor, aquele que rege a igreja, a gente deve amar e rezar por ele. Realmente até tem uma devoção, assim. Nossas orações tinham tirado as missões dele, essa missão tão difícil e árduo que é comandar a igreja. Em relação ao Papa, a gente às vezes tem algumas pessoas que têm, muitas pessoas falarem do Santo Padre. O Bento XVI era muito bravo, que foi Francisco ele é muito liberal. Mas isso não cabe a gente não tem que ficar achando que o Papa é bom, o Papa é ruim, a gente tem que rezar por ele. Essa é a nossa missão como fiel, como católico, entender que a missão que Deus confiou não é por acaso, assim. Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, os dias de Jesus ao Papa Pedro. E é isso.
confiar e amar, rezar por ele, para que ele, junto com os padres, vejam o que é melhor para a igreja e, à luz de Cristo, leve o evangelho para todo mundo, que é o grande objetivo da igreja. Aqui eu trouxe o cardeal, né, a figura de Joseph Ratzinger, que não era cardeal ainda, só para a gente saber a diferença de um para o outro. A gente tem aqui o Papa João Paulo II, na época, a Cristina Branca, que é a roupa do Papa, e os outros cardeais nesse vermelho, escarlate. Até fala aqui. E essa é a diferença dos membros do colegiado cardinalício, que são os príncipes da igreja. No mundo tem dois poderes, o poder político e o poder espiritual. O poder político cabe aos governantes, da parte que mais com política, as leis, poder de polícia e tudo mais. Mas a gente tem o poder espiritual. E isso cabe à igreja. Por isso que os cardeais são chamados de príncipes. Eles são os príncipes do poder espiritual do mundo. Então, a princesa cor vermelha. E também os cardeais são aqueles que são os bispos, que recebem um grau maior, e são eles que podem ser votados para se tornar Papa um dia. Tanto aqui, né? Cardeal, então, José Ratzinger, e depois veio ser Bento XVI. Aqui que nos aceitos para ser bispo, que será um grau menor. É importante salientar que não existe diferença entre bispo e arcebispo. A diferença é que o arcebispo é bispo de uma diocese maior, que seria uma arquidiocese, e o bispo é bispo de uma diocese normal. Por que a gente chama arquidiocese? Porque geralmente é a diocese mais antiga da região. Florianópolis, né? Lá, a gente fala da diocese militar, mas a arquidiocese é fora de Florianópolis, é uma arquidiocese porque é uma diocese mais antiga. Então, a região é mais antiga, então é uma arquidiocese, por isso o dom é arcebispo. Mas, por exemplo, em outro dia, esse diocese que é menor seria só bispo, não arcebispo, porque aquela diocese é considerada uma diocese. Então, essa é a diferença. Aqui eu trouxe o Dom Fernando Guimarães, que é arcebispo ordinário militar do Brasil, que é o nosso bispo, né, o bispo da paróquia militar, não Dom Wilson. E aqui o seu auxiliar, que é Dom Francisco Falcão de Barros. Indico os dois como bons fiéis e bons pastores, né? A gente acaba não tendo uma proximidade com eles, mas, por exemplo, o Dom José Francisco tem um canal no YouTube excelente, que vale a pena verificar os vídeos dele. Até ele tem um videozinho sobre a eclesiologia, né? Sobre a igreja. E Dom Fernando é um grande teólogo também, canonista. Ele foi um dos responsáveis por fazer o Sumorum Pontifício junto com Bento XVI, que foi aquele documento que permitiu que as igrejas, né, voltassem a celebrar o rito romano, o rito tridentino. E também ele foi professor de português de São João Paulo II, assim. Então ele viveu um bom tempo em Roma. Ele é um cara bem importante, assim, né? E também ele tem um grande cargo dentro do próprio exército, né, pela posição de responsabilidade que ele tem. Dom Fernando Guimarães é um cara bem especial. Próximo passo. O padre. Dentro daquela hierarquia, né, a gente também tem o padre, que é talvez a parte hierárquica que a gente tem mais relação, assim. Porque é aquele que a gente convive todo dia, né, aquele que celebra a missa que a gente vai ao domingo. O padre é aquele que está no nosso caminho, é aquele que ouve nossos pecados, é aquele que a gente se confessa. E a gente tem que criar em nós um amor, assim. A gente tem que estudar a eclesiologia, entender da igreja, para que o amor no nosso coração possa aumentar. E não é diferente aqui. Quando a gente começa a conhecer e entender a importância do padre para a gente começa a amar mais a missa, amar Jesus, amar a figura dele, assim. E a importância que é o sacerdote para as nossas almas, para a igreja, para o mundo. Então, eu quis frisar e trazer a figura do padre aqui, na figura de São José Maria Escrivá, sacerdote, para mostrar que o quanto é importante, assim, que a gente vê a beleza através dos homens, né? Deus na figura de São José Maria aqui, por tudo que ele fez pela igreja, que ele fez pelos homens, mas que a gente possa cultivar no nosso coração esse sentimento, assim, de olhar para o padre não com o nosso coração julgando. Às vezes a gente julga tanto, né? E não é diferente com os sacerdotes. Porque o padre falou isso, porque o padre falou aquilo, porque o padre fez isso, porque o padre não celebra como é para celebrar, porque o padre comete erro litúrgico. Mas, independente disso, a gente tem que amar, né? Amar a pessoa que ele é e a importância que ele é para a igreja e para nossas almas. Então, que a gente possa ter também essa consciência que todos os nossos estudos têm que ser voltados para alguma coisa. Não é diferente quando a gente estuda a eclesiologia. Quando a gente estuda a eclesiologia, é importante perceber a ação de Deus nos homens e principalmente na figura do padre. E aqui o leigo, né? Eu trouxe essa foto aqui, que é realmente a foto da paróquia, justamente por um motivo. Porque o leigo está bem aqui, onde a gente tem que estar. Atrás de nossas ideias, nossos pensamentos, a igreja.
e na nossa frente o próprio Cristo. Nossa vida de oração, a nossa intimidade. E é isso que a gente é, né? Talvez hoje no mundo, ou talvez hoje na igreja, é a gente, leigo, que está aqui hoje, que vai mudar tudo, assim. Que vai realmente tornar a igreja cada vez mais católica e o mundo mais cristão. Porque alguns anos atrás, as pessoas, para ouvirem de Deus, elas iam até a igreja e ouviam do próprio padre, ele falando. Mas nos dias de hoje, as pessoas não vão mais à igreja. As pessoas, para ouvirem falar de Deus, elas vão ouvir falar de Deus através das nossas vidas, como leigos. Então é um papel importantíssimo nosso de conhecer a doutrina e de dar exemplo para as pessoas. De sermos essas pessoas onde as pessoas podem realmente se espelhar e olhar e ver que a gente é luz no mundo e sal da terra. Assim. Então, essa grande responsabilidade que é nossa. Responsabilidade de uma igreja mais santa, responsabilidade de uma sociedade melhor, não é do padre, não é do bispo, não é do papa, mas principalmente nossa. A gente, como leigo, tem uma grande responsabilidade dentro da igreja, a gente deve assumir isso para a gente, que a gente possa realmente ser um exemplo para aqueles que estão de fora e também para aqueles que estão dentro. E aqui, já encaminhando para os finais, uma frase de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: Roma locuta est, causa finita est. Ou seja, Roma falou, caso encerrado. E esse é o espírito que o católico tem que ter, assim. Que antes de a gente pensar a nossa própria opinião, antes de a gente pensar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, a gente tem que ver o que a igreja fala. Porque a igreja, em 2000 anos de história, não é à toa que ela fala, o que ela prega, que o que ela fala realmente é o melhor para a gente. Se a gente parar um pouquinho, estudar, pensar, refletir, tudo que a igreja falou nesses 2000 anos, tudo que os santos padres escreveram, tudo que realmente os santos viveram, é para nós um caminho de santidade. Qualquer dúvida que a gente tenha, antes de a gente cair no pecado da prepotência e achar que a gente está certo, a gente entender, né? Se Roma falou, realmente caso encerrado. Ou seja, se a Igreja Católica Apostólica Romana, na figura do Papa Francisco, nos diz que é melhor viver assim, que a gente escute e siga, porque realmente isso é melhor para nossas almas e a gente não tenha dúvida disso, né? Aquilo que o Papa fala em ex cátedra, em figura da Igreja, aquilo que o magistério afirmar é isso e pronto, assim. Não tem que ficar pensando e raciocinando, não. A gente tem que confiar que Deus inspira a Igreja e que de Roma vem tudo o necessário para a gente buscar uma fé sólida, firme, que o caminho da Igreja é o caminho de Cristo. Que não pode separar a Igreja do Cristo, mas que são uma coisa só. Que a gente busque na Igreja e em Cristo, então, esse amor maior pela doutrina, esse amor maior pelas almas, esse amor maior pelas pessoas, e que através do ensinamento dos santos, a gente possa ver que mesmo quando a igreja falhou com eles, né, os homens da igreja falharam com eles, como o Santo Padre Pio, que ficou proibido de celebrar a missa, mesmo assim ele acolheu e durante 10 anos ele não celebrou, durante 10 anos ele não confessou a missa pública, justamente por isso, para que ele, obediente à igreja, fosse até o fim e escutasse a voz dele, a voz dela, né, da mãe e Santa Igreja. Que a gente possa então escutar sempre a voz da mãe e Santa Igreja nos nossos corações e na nossa vida a gente fazer realmente esse louvor a Deus através da obediência e a entrega a Deus pela mão dela. E era isso, pessoal. Essa é a formação de hoje.